Companheiros da família Cial, boa noite. Mais uma vez, com a graça de Deus e do nosso Mestre Jesus, estamos reunidos para estudarmos um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre. Hoje, dando continuidade ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, os itens 7, 8, 9, 10 e 13. Antes de iniciarmos os nossos estudos, vamos para a nossa prece. Mestre Jesus, estamos iniciando nossos estudos da noite de hoje e te pedimos a assistência dos teus mensageiros, os espíritos superiores, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, querido Mestre, rogamos que fortaleça a nossa fé, que nos guie com seu amor, hoje e sempre, que assim seja. Vamos então agora ao nosso estudo de hoje, que é o capítulo 7, os itens 7, 8, 9, 10 e 13. Mas antes vamos fazer um resumo do que foi já falado desse capítulo. Um pequeno resumo, só uma ideia para nós nos situarmos no estudo de hoje. Fala sobre os pobres de espírito. Diz assim: os pobres de espíritos não são os fracos da inteligência, mas os humildes. E aí vem a pergunta: por que são bem-aventurados os pobres de espírito? Porque, não tendo orgulho a turvar-lhes a visão, percebem melhor suas carências e possibilidades. O homem de saber se recusa a admitir o mundo invisível, porque o seu orgulho não o deixa reconhecer a existência de algo que esteja acima do seu conhecimento. Somente os humildes têm a visão clara e por isso as portas estão abertas do reino dos céus, pois que esses possuem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Essa foi uma ideia do que nós vimos até agora desse capítulo. Hoje nós vamos começar pelo item 7, que diz assim, está em Mateus capítulo 11, versículo 25. Disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelados aos simples e aos pequenos. Nesse sentido, Kardec, no item 8, faz o seguinte comentário: pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, o douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela as do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. Então Kardec esclarece com muita clareza que os segundos, que os orgulhosos, têm os olhos fechados aos conhecimentos de Deus, pois se julgam sabedores de toda a verdade. Já os humildes não. Eles conseguem entender que eles precisam cada vez entender e compreender mais, que tem alguém superior a eles para que possa ensiná-los, para que possa mostrar-los o caminho. Então, por isso, Kardec faz esse comentário. E na revista Espírita de 1865, o espírito Luiz de França, quando fala sobre esse item, é muito claro quando ele comenta essa passagem de Mateus. Ele diz assim: quando digo sábios,
Não falo desses homens modestos que, infatigáveis pioneiros da ciência, fazem a humanidade avançar, desvelando-lhes as maravilhas que revelam a bondade e o poder do Criador. Mas falo daqueles que, enfatuados de seu saber, acreditam simplesmente que não pode existir aquilo que eles não descobriram, patrocinaram e publicaram. Esses serão castigados em seu orgulho, e Deus já permite que sejam confundidos pela superioridade dos trabalhos intelectuais que saem da pena de homens que estão longe de usar o barrete de doutor. E continua: como ao tempo do Cristo, que quis honrar e erguer o trabalhador, escolhendo nascer entre artífices, os anjos do Senhor agora recrutam seus auxiliares entre os corações simples e honestos e entre os homens de boa vontade que exercem as mais humildes profissões. Compreendei, pois, amigos, que o orgulho é o maior inimigo do vosso adiantamento e que a humildade e a caridade são as únicas virtudes que agradam a Deus e atraem para o homem esses divinos eflúvios que o ajudam a progredir e a dele aproximar-se. É a fala de Luís de França, traduzida pelo médico Sr. Breu, em mensagem da Sociedade de Paris, em 10 de novembro de 1865. Está na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. O mesmo se dá hoje, né, gente? Com grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes sua existência. O poder de Deus se manifesta mais nas pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir a força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sinto as angústias das trevas e reconheço que a divindade não é o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. É necessário que possamos entender que tudo tem o seu momento. Aqueles que não conseguem crer, aqueles que duvidam de tudo, como é que Deus pode forçar? O que nós vamos ver agora a seguir. Então é necessário que tenha o seu tempo, né? Que o Espiritismo não tem que forçar a ninguém a entender, mas que se possa ter condições de entendê-lo. É nesse contexto que nós vamos ver o que Kardec nos fala quanto a isso no item 10. Ele fala assim para a gente: perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? Ou seja, o que nós vimos anteriormente. Será que vale a pena forçar? Será que Deus não teria condições de forçar isso? Será que ele não poderia ir mais adiante? Aí Kardec coloca assim: é fora de toda dúvida que o poderia, mas então que mérito teriam eles e ao demais de que serviria? Verdade, se eu não vou porque eu entendo, porque eu acho como bom, como viável, como possível, e que eu possa crer, qual é a vantagem de eu estar envolvida com isso? Então eu preciso ter conhecimento para que eu possa estar envolvido em algo que realmente eu queira e não que eu seja obrigado a estar. Aí Kardec continua assim: não se vê em todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse não acreditaria, porque sei que é impossível? Vamos parar um pouquinho nessa questão aqui. O que hoje nós estamos encontrando no meio dessa pandemia que estamos vivendo? Quantas pessoas deixam de acreditar na ciência, mesmo sendo provado
que a doença está aí. Quantas pessoas não contribuem fazendo o mínimo necessário porque não acreditam? Usar a devida máscara, usar o álcool gel, a questão do distanciamento social. Por quê? Porque eles não acreditam, acham que isso tudo é bobagem, que não existe um saber para isso. Eles preferem, então, ir adiante com o que eles sabem, não com o que a ciência determina e prova. Então, voltando ao Espiritismo, como é que Deus pode forçar alguém a querer ser espírita, a entender o Espiritismo, a praticar o Espiritismo se ele não acredita, se ele não quer? Qual seria a validade? Aí Kardec continua: esses se negam assim a reconhecer a verdade que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes toda a visão. Então, vamos refletir bem sobre isso. O orgulho é a catarata que lhes toda a visão. Ou seja, eu preciso ter a humildade de reconhecer que alguém descobriu alguma coisa que eu não pude descobrir, alguém revelou algo que eu preciso entender que o outro conseguiu ver melhor do que eu. Mas quantos de nós fazemos isso? Aí repito, olha o momento que nós estamos atravessando. Olha quantos irmãos atropelam esse momento por não querer conhecer, que as informações estão dadas, por não querer conhecer, por se negar a conhecer, por não querer reconhecer a verdade. Por quê? Conforme disse Kardec, ainda não está maduro para tal. No Livro dos Médiuns, está no capítulo 3, no item 19, do método, tem uma fala muito interessante quanto a isso, que diz assim para a gente: é crença geral que, para convencer, basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constitui o ponto de partida. Eis precisamente o erro em que caem muitos adeptos e que a miúde os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ora, como pode o materialista admitir que fora do mundo material vivam seres, estando crente que em si próprio tudo é matéria? Como pode crer que exteriormente a sua pessoa há espíritos, quando não acreditar ter um dentro de si? Será inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis, contestá-las a todas, porque não lhes admite o princípio. Missão do homem inteligente na Terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da Terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesses uso dela para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias, melhor dizendo, ao vosso redor e conduzi-las a Deus. A inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregado. Se todos os homens que são bem dotados em inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades. Entretanto,
Não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Quem disse é o espírito Ferdinando, espírito protetor em Bordeaux, 1862. Bem, fica claro para nós que a preocupação de Ferdinando em sua mensagem é o uso indevido da nossa inteligência. A nossa inteligência foi usada por Deus para que nós pudéssemos agir em prol da coletividade, em prol do bem, em prol do amor, em prol do desenvolvimento ligado ao bem-querer, né? A usá-la para que os seres humanos pudessem se melhorar com isso. Ou seja, que nós deixássemos de lado, com o uso dessa inteligência, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. E nesse sentido, no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel, em algumas questões, esclarece alguns pontos muito interessantes sobre a inteligência. E na pergunta 117, a pergunta é feita da seguinte forma: a inteligência julgada pelo padrão humano será a súmula de várias experiências do Espírito sobre a Terra? Emmanuel responde: os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do Espírito no plano material. Na pergunta 120, ele diz assim: pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Olha bem a pergunta. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Diremos melhor: inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Então, fica muito claro na questão anterior que esses valores intelectivos representam a soma de muitas experiências. E nesse atual ele diz que essas experiências, que essa soma, deve estar junto dela o sentimento, o desenvolvimento sentimental, para que você possa utilizar a sua inteligência em prol do outro também, em prol da coletividade. Porque ele diz, o grande erro foi apenas usar a inteligência, deixando de lado os valores legítimos nos caminhos do coração. É importante que nós possamos refletir sobre. Na questão 204, a pergunta é muito interessante. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? A resposta é muito clara. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, eu preciso da questão moral, eu preciso da inteligência. Agora, eu preciso saber usar a minha inteligência com sentimento também. A capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida em face dos elevados poderes da personalidade espiritual independente dos laços e da matéria. Ou seja, precisamos usar o sentimento, precisamos ter sabedoria, mas precisamos entender que a nossa capacidade como homem terrestre, da nossa inteligência, ela é bem reduzida. E essa redução, ela se dá pelo nível que nós estamos vivendo, né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações. E nós temos algumas limitações também de pensamento, de agir, da nossa inteligência, pelo espaço que o nosso espírito ocupa no corpo, que é bastante, que o prende bastante. Então precisamos, como diz a questão lá atrás, utilizar o somatório das experiências, unir esse somatório das experiências com a inteligência terrestre com o sentimento, porque a nossa capacidade ela é excessivamente reduzida. Como é considerado no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? Os valores intelectuais nos tempos modernos sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. A atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio propositivo, operou os mais vastos desequilíbrios
nas correntes evolutivas do orbe, com o seu injustificável divórcio do assentimento, ou seja, utilizando pura e simplesmente a questão intelectiva, deixando de lado a questão do sentimento, a questão de enxergar todo o mundo que está ao seu redor, para poder agir somente dentro de uma visão orgulhosa, egoísta e vaidosa. E a questão toda é que Emmanuel coloca que nos círculos educativos da Terra nunca houve tanta facilidade de amplificação como agora em face da evolução das artes gráficas. Jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico para o ambiente particular, enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada oficial, na hipótese de ventilar os problemas elevados da vida. Então precisamos, nesse momento que temos a tecnologia do nosso lado, o poder da informação do nosso lado, utilizá-la em prol da coletividade e não apenas de forma egoísta, em prol de si mesmo. É esse sentido que dá com essa posição atual intelectiva da Terra. Nós estamos nos deixando corromper. Precisamos realmente trazer o sentimento à tona para que a nossa visão do nosso conhecimento, da nossa construção intelectiva, possa ser usado em razão da humanidade, em razão do outro. Há uma tarefa especializada da inteligência do orbe terrestre? Assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, há os que recebem incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde todo êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil. O destaque intelectual, muitas das vezes, obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo-o à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. A tarefa nossa é uma tarefa difícil, porque quando nós temos a condição de ter essa inteligência desenvolvida, essa inteligência bem trabalhada, deixamos nos levar pelo nosso orgulho de que sabemos mais, pela nossa vaidade de que somos os melhores e do nosso egoísmo de queremos usar só para nós, para nos mostrarmos cada vez superior ao outro, em vez de buscar algo que é para ser trabalhado e desenvolvido junto à coletividade. E essa ação é importante que nós possamos lembrar lá atrás, para que nós possamos voar, para que nós possamos crescer espiritualmente. Temos duas asas, qual a asa? A asa do sentimento e da sabedoria, né? Então é importante que nós possamos ter isso em nosso arquivo, né? De conhecimento, de construção pessoal, de construção espiritual, de que a nossa inteligência ela nos é dada por Deus, pode ser tirada a qualquer momento, e nós precisamos usá-la visando o bem comum, não só o bem pessoal, não é uma questão individualista, é uma questão de usá-la para o bem comum, para o bem amplo, para o bem de uma coletividade. E nesse sentido, a gente procura dar uma conclusão a esse momento, né, sobre a inteligência. A gente conclui da seguinte forma: a inteligência é um poderoso instrumento de progresso que Deus confiou ao ser humano para que a desenvolva em benefício de todos, fazendo progredir as inteligências retardatárias e a si próprio. Abusar dessa faculdade é assumir graves responsabilidades de débitos, cujo resgate é muito doloroso. Então, nessa conclusão, fica muito claro para a gente que a inteligência é um poderoso instrumento, mas que Deus nos deu para que pudesse fazer progredir as inteligências retardatárias e a nossa própria. Mas fica claro, se nós abusarmos dessa faculdade, estaremos assumindo graves responsabilidades de débitos. E o resgate é muito complicado, é muito doloroso. Então, essa foi a nossa reflexão da noite, o nosso estudo da noite de hoje. Agradeço bastante a paciência de vocês de ouvir, tá?
Uma boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus continue nos abençoando. Vamos à nossa prece para encerrar o nosso estudo de hoje. A nossa prece de hoje é uma prece que eu busquei de Emmanuel para o nosso momento. É o Pai Nosso. E diz assim: Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti trilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim